Povo de Deus, saudações em Cristo, a paz do Senhor. Estamos novamente com essa live aqui na página da Expreshev, onde nós vamos dar continuidade às questões temáticas de evangelização. Desde já eu quero agradecer a todos pelo apoio. Surpreendentemente, nós temos visto aí na última live que nós alcançamos mais de 800 pessoas. Que toda honra e glória sejam dados a Deus. Nós estamos aqui juntamente para aprendermos com a palavra de Deus acerca desse tema tão importante, aonde Jesus deixou como responsabilidade a igreja para nós pregarmos, evangelizarmos, fazermos discípulos de todas as nações. Então nós estamos aqui para aprendermos, juntamente com o nosso Mestre Jesus, acerca do Evangelho, técnicas de evangelização, trazendo experiências. Mais uma vez, está conosco o nosso querido e amado missionário Alan Patrick, que tem um conhecimento e experiência no campo missionário, que vai trazer edificação e vai trazer experiência para o nosso aprendizado. Amém, irmãos? Bom, a última live, nós escolhemos o texto básico, nós vamos dar continuidade no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 4. Eu vou estar repetindo novamente. E hoje, acerca do chamado, nós vamos estar falando um pouco das qualificações do discípulo. Porque quando nós correspondemos o chamado, nós passamos a ser seguidores. A partir do momento que nós nos tornamos seguidores de Cristo, a palavra seguidor no original significa discípulo, aluno. Então nós estamos aqui como os discípulos do Senhor Jesus nessa terra, aprendendo com a palavra de Deus, para que vidas venham a ser alcançadas e através do nosso testemunho nós venhamos cumprir então aquilo que Jesus determinou à sua igreja, o ide imperativo, a pregação para toda criatura através desse evangelho. Amém? Que é a expansão do reino. Então vamos ler o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4. Você que está conosco, você tem toda a liberdade, de você poder interagir conosco através dos comentários, trazendo experiência ou algum questionamento. Nós estamos aqui, irmãos, para aprendermos juntos uns com os outros, para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, tá bom? Então, dentro dessa temática, chamado, vocacionado, chamado por Deus, seguidores do Senhor Jesus. Vamos lá? Mateus capítulo 4, versículo de número 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. A palavra seguir vai aparecer aí. Eles receberam uma chamada e imediatamente eles corresponderam a essa chamada. Eles foram vocacionados. Jesus estava ali. E percorria Jesus por toda a Galiléia, versículo de número 23. Vamos ver o versículo de número 22. E deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então a palavra no original seguir é ser discípulo. Lembra quando nós lemos na última live, lá em 1 João, capítulo 2, versículo de número 6? Convido aí você a abrir a sua Bíblia, porque o estudo bíblico é necessário nós fazermos menção de alguns textos para aplicação do conteúdo, tá bom, irmãos? Então, 1 João, capítulo 2, versículo de número 6. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Em outras traduções, vocês vão perceber que está escrito: aquele que diz estar nele, também deve ser seus seguidores. Então vamos lá, vamos fazer uma aplicação da palavra discípulo. A palavra discípulo significa seguidor de Cristo.
No original, é o aluno, é aquele que vai aprender junto com o seu mestre. Diferentemente, irmãos, nós temos que compreender o contexto da cultura judaica para que nós possamos entender a plenitude dessa palavra discípulo. Quando nós entendemos acerca do discipulado, discípulos, que são seguidores, a cultura judaica tinha um aluno como seguidor do seu mestre, e isso era mais abrangente do que a cultura grega. Ou seja, o discípulo deveria ter toda a conduta do seu mestre como uma forma de inspiração. Então, quando nós estamos falando de cristianismo, quando nós estamos falando de seguidores de Cristo, nós temos que compreender que a minha conduta, os ensinamentos bíblicos, deve ser a base do meu testemunho para que eu possa ser transformado por Cristo e assim ser seguidores verdadeiramente de Cristo, ou seja, cristãos genuínos. Porque existe uns contextos por aí, irmãos, me perdoa aqui, tá bom? Empurrei o pedestal aqui, foi uma falha técnica. Mas existem seguidores que dizem ser discípulos do Senhor Jesus, ainda mais nessa cultura neopentecostal que tem surgido em nosso meio. E na verdade, muitas pessoas não têm caráter, não têm formação, não estão seguindo os passos de Jesus Cristo, não são amantes do Evangelho. Então isso aí é o falso cristianismo. O verdadeiro cristão, ele tem como manual de conduta a palavra de Deus. E quando nós falamos acerca de Jesus Cristo, a questão ética comportamental era muito mais abrangente. A palavra de Deus fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Então vamos lá. Quando você olha para o Velho Testamento, você vê a questão padrão ética escrita nos 10 mandamentos. Mas quando Cristo veio, por isso que eu falo que é mais abrangente, e nós devemos ter a mente de Cristo, nós vemos lá no Evangelho de Mateus, quando você olha no 10 mandamento lá, não adulterarás, Jesus fala assim, ó, quando você somente olha e cobiça, no seu coração você já adulterou. Então ela é muito abrangente. Há uma questão de espiritualidade muito maior no padrão de santidade bíblica neotestamentária. Então, se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que levar em conta que a minha conduta, o meu testemunho deve ser muito mais forte do que as minhas palavras. Caso contrário, nós estamos nos tornando hipócritas. Ou seja, nós dizemos ser cristão, mas não praticamos o verdadeiro evangelho. Então, para nós aplicarmos aqui, eu quero trazer algumas qualificações, algumas características dos discípulos do Senhor Jesus. O que é ser discípulo, o que é ser seguidor, o que é verdadeiramente andar nos caminhos que o Senhor Jesus andou. Para isso, eu separei aqui alguns versículos bíblicos para compartilhar com os irmãos dessa importância, tá? Que Deus abençoe vocês, então que vocês possam acompanhar aí a leitura do texto sagrado, e aí nós vamos estar fazendo a exposição de cada texto, tá bom? Então eu escolhi aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 24. Vamos ver então as qualificações do verdadeiro discípulo, o discípulo genuíno, aquele que é condizente à palavra da verdade. Então, Mateus capítulo 10, versículo de número 24. Você vai anotando aí, nós vamos aprendendo uns com os outros, tá bom? Está escrito, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Olha só que interessante. Lembra que eu trouxe aqui
a figura do mestre e a figura do aluno. E na cultura judaica, o discípulo via não só o ensinamento verbalizado, mas também a questão do comportamento que o seu mestre vivia. Então isso aqui, irmãos, está mostrando que o discípulo deve ser igual ao seu mestre. Ele deve ter a mesma conduta do seu mestre. E nós sabemos que o nosso mestre é o Senhor Jesus. Então eu reafirmo aqui, a palavra de Deus, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A palavra de Deus, ela é imutável, ela é verdadeira. Então quando o apóstolo João vai dizer que aquele que diz estar nele deve andar como ele andou, ou seja, ele tem que transparecer através da sua vida Cristo Jesus, na sua conduta, no seu modo, de santidade, de parecer. Então, a questão aqui, ela vai muito além, irmãos. Não é somente o conhecimento bíblico. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que todos aqueles que ouvem as suas palavras e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ou seja, tem que ter prática, tem que saber ouvir. O ensinamento, ele tem que absorver. Mas além de absorver, ele tem que colocar em prática para que ele possa ser verdadeiramente um cristão. Tá bom? Então, se você exerce aí o cristianismo, a principal qualificação é essa. Tá? Nós temos que entender, compreender e aplicar a palavra de Deus. Certo? Outro texto sagrado. Vamos lá para o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Nós vamos estar lendo o versículo de número 31. Nós citamos, até na prática da evangelização, o texto do versículo de número 32 e o versículo de número 36. Todos nós conhecemos, esse é o beabá da evangelização, quando nós citamos: conhecereis a verdade vos libertará. A versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas atente para o versículo de número 31, que antecede o versículo de número 32. Olha só que Jesus vai dizer aos judeus. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. A palavra de Deus fala aqui que os judeus acreditaram. Eles creram no Senhor Jesus. Mas olha só que interessante. Jesus disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Você sabe qual que é a aplicação contextual aqui? Não adianta você somente crer, acreditar. Você tem que permanecer na palavra de Deus, para que você possa estar inserido como seguidor de Jesus Cristo. Caso contrário, nós somos hipócritas, somos religiosos. Se nós não permanecer na palavra, então não tem como sermos seguidores do Senhor Jesus. É o que acontece muito nesses últimos dias. Nós vemos a questão da religiosidade tomando conta no contexto, pessoas usando máscara da hipocrisia, dizem ser crente, mas não condizem com as qualificações que o Senhor Jesus deixou na sua palavra. Então tome cuidado. Nós temos que ter consciência do que aquilo que a palavra de Deus, ela nos orienta, para que possamos ter um testemunho verdadeiro, e volto a dizer, um testemunho genuíno, tá bom? Então, outra característica aqui, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, discípulo, seguidores, aluno, eles devem cumprir com a palavra de Deus, eles devem permanecer. Os judeus eram o símbolo da religiosidade daquela época.
O contexto em que Jesus nasceu, ele estava debaixo do domínio de Roma. E toda a grande ideologia da época era grega. Mas a religião que tomava conta eram os judeus. E vocês podem ver que Jesus bateu firme contra o judaísmo, principalmente os escribas, os fariseus, os saduceus, porque aqueles homens, eles simplesmente tinham conhecimento bíblico, mas não tinham prática. Eram hipócritas, né? Eram pessoas falsas, não viviam o que verdadeiramente estava escrito, segundo a Sagrada Escritura e a revelação bíblica. Aí que está o perigo da religiosidade, quando ela está acima, né, da palavra de Deus, através de tradições humanas, aquilo que não traz edificação, certo? Então, isso atrapalha a questão do verdadeiro cristianismo. Então, nós temos que tirar algumas escórias e verdadeiramente viver a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse aos judeus, olha, se permaneceres nas minhas palavras, versículo 31, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Não tem como ser seguidor do Senhor Jesus sem conhecer a palavra de Deus. A fonte inesgotável de conhecimento do verdadeiro discípulo, aquele que é aluno, é a palavra de Deus. Por isso eu digo, aquele que diz ser discípulo do Senhor Jesus, mas não ama a escola bíblica dominical, não ama a leitura da palavra de Deus, não ama os cultos de doutrina, os cultos de ensino, está fora da verdadeira genuinidade de sermos seguidores do Senhor Jesus, tá bom? O verdadeiro discípulo anseia pela palavra, porque ele quer aprender, ele quer se alimentar, ele quer viver aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O prazer dele é ter conhecimento, profundidade na palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então tá aí outra característica. Ser conhecedor, aplicar a palavra do Senhor em nossos corações. Outra característica que eu gostaria de compartilhar. João, capítulo de número 13. Nós vamos lá para o Evangelho de João. Abre a sua Bíblia aí. João, capítulo de número 13, versículo de número 35. Nós estamos falando acerca do chamado, vocacionado. Quando nós recebemos o chamado de Deus, nós passamos a ser seguidores, ou seja, a partir do momento que o Senhor, Ele nos chama e nós correspondemos a esse chamado, como os seus discípulos, no início da sua jornada, eles passaram a ser seguidores. E a palavra seguidor no original significa discípulo. E a palavra discípulo, ela fala acerca de aprendizado, né? Que é o aluno. Tá bom? Então, João capítulo de número 13, versículo de número 35. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Aí ele vai dizer, se vos amardes uns aos outros. Eu gosto desse texto, irmãos. A palavra de Deus, toda ela é divinamente inspirada. A palavra de Deus, ela é poderosa, é viva, é eficaz. Mas existem alguns textos que são marcantes. E quando fala acerca do verdadeiro cristianismo, nós temos que nos arremeter aquilo que o Senhor Jesus ensinou, que é o amor ao próximo. Eu posso dizer que a maior característica do cristianismo é o amor ao próximo, porque a definição de Deus é amor. E nós sabemos que a redenção, né, a obra do Calvário,
costumo dizer que é o tema mais empolgante de evangelismo e missões é quando ouve-se a declaração de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A maior manifestação de Deus sobre a humanidade é o amor. Então eu posso afirmar com toda a convicção que a maior característica do cristianismo é o amor. Então, quando nós falamos acerca do amor, o apóstolo Paulo, ele vai definir amor em 1 Coríntios capítulo 13. Aí, irmãos, a questão prática do amor, ela supera barreiras. Olha o que o apóstolo Paulo fala acerca do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um mental que sou, como um sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Aí está a definição de amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses pessoais, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, não, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha a definição que Paulo traz acerca do amor. E o Senhor Jesus está falando, nisso vocês vão ser conhecidos, verdadeiramente, se são os meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Então o amor, irmãos, é a verdadeira característica, a principal característica do verdadeiro cristianismo. Se não tiver amor, não tem como ser cristão. Se você não suportar o seu próximo, você não está amando. Se você, suspeitar mal, você não está amando. Se você buscar os seus próprios interesses sem pensar no próximo, você não está amando. Nós sabemos que o amor é a principal característica do cristianismo. E em Mateus capítulo 24, Jesus fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Há uma preocupação, porque hoje nós temos visto inversões de valores, onde muitos têm valorizado as questões materiais e têm se esquecido do essencial, que é o amor ao próximo. É por isso que a humanidade hoje está sofrendo. Basta nós irmos aí nas grandes metrópoles, nós vamos ser impactados com as inversões de valores, onde muitos têm se esquecido da questão da humanidade, têm se tornado indiferentes, já não tem mais sensibilidade espiritual. E por isso eu exorto a você que nos acompanha, para que possamos resgatar verdadeiramente esse amor dentro dos nossos corações, para que vidas venham a ser alcançadas. Aquele que ama, ele faz. Aquele que ama, ele pratica. Aquele que ama, ele faz a diferença nessa terra. Amém? Então, a principal característica do cristianismo é o amor. O Senhor Jesus vai resumir os mandamentos, a ética velho testamentária de conduta, que são os 10 mandamentos do povo judeu, em simplesmente 2 mandamentos que diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Isso aí fala de intensidade.
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração. Está falando sobre emoção. O centro das decisões está no coração do homem. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o seu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí nós cumprimos o mandamento de Deus. Quando você ama, com certeza, você deseja o bem. Você quer ver seu próximo bem, abençoado, para que o nome de Jesus seja glorificado em nosso meio, tá bom? Vamos passar para outra característica. Nós queremos ser objetivos, não cansativos, mas é uma mensagem, irmãos, para que você possa refletir, é um estudo bíblico, tá? Nessa página, nesse canal, que é a Escola de Pregadores com a Chama Evangelística, as questões temáticas aqui estão relacionadas à evangelização. Então, você que está nos acompanhando pela primeira vez, nós fizemos outra live, ela ficou salva, você pode, acompanhar acerca do chamado. E hoje nós estamos falando acerca das características dos discípulos, daqueles que seguem ao Senhor Jesus, que corresponderam ao chamado. Nós vamos entrar também na questão do chamado específico, porque existe a vocação. Quando a gente fala acerca da vocação, o Senhor Jesus falou assim, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Aí nós estamos estudando acerca da salvação, chamado na plenitude. O Senhor veio para todos, mas nem todos o receberam. Então o Senhor veio para salvar, para que possamos ser seguidores. Mas nós temos que corresponder, através do Espírito Santo, essa chamada que o Senhor Deus nos fez. E assim, então, sermos discípulos do Senhor Jesus. Aí, através do amadurecimento bíblico, do crescimento espiritual, existem chamadas específicas. Quando você vê Efésios capítulo 4, versículo 11, nós vemos ali alguns dons ministeriais, Uns foram chamados para ser apóstolos, outros foram chamados para ser profetas, evangelistas, pastores, doutores, não é verdade? Mas nós estamos aqui no primeiro aspecto da chamada, que são as qualificações do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. O que é ser discípulo? O que é ser seguidor? É bom para que nós possamos, refletir através da palavra de Deus. E eu volto aqui a afirmar a questão da praticidade. Nós aplicarmos a palavra, não só ser somente ouvintes, religiosos, conhecedores, mas praticantes da verdadeira palavra de Deus, tá? Então estamos aí na característica do amor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos que nos seguem. Forte abraço em nome do Senhor Jesus. Dando sequência, Lucas capítulo 14, versículo 27. Outra característica importante do discípulo. Está escrito, Lucas 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Renúncia, irmãos. Quando fala acerca de renúncia, nós temos que entender que agora quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, as antigas práticas ficaram no passado, porque eu me renuncio a Cristo Jesus, para que Cristo Jesus manifeste na nossa vida. Isso se fala do novo nascimento. Tá bom? Isso aí é aquela questão de princípio de discipulado. Certo? Aqueles que estão dando os primeiros passos em Cristo Jesus. Há uma luta constante, é verdade que é uma luta constante. Nós vamos falar sobre isso. Porque nós sabemos que a nossa velha natureza, ela ainda manifesta. Mas só que nós temos que mortificar essa velha natureza, que é o meu eu, que é a minha vontade, que são as concupiscências da carne, que a Bíblia Sagrada vai dizer,
que é aquela tendência pecaminosa, a tendência para o erro, eu tenho que mortificar através da minha nova natureza que está em Cristo Jesus, que é o meu novo nascimento, ou seja, uma transformação de vida. É por isso que eu disse aqui que evangelho sem transformação não é evangelho. Evangelho traz transformação, traz mudança, traz caráter. Quando nós nascemos, irmãos, o próprio salmista fala lá no Salmo de número 51, nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Nós nascemos da descendência de Adão, do pecado. Então nós nascemos com a tendência para o erro. Dentro da psicologia, nós temos 4 temperamentos, tá bom? Esses 4 tipos de temperamentos, existem as questões de qualidades, existem questões, né, que são as falhas, que são as questões negativas. Mas nós temos os temperamentos e nós temos a personalidade. Mas só que o que traz o caráter, o que faz o caráter, é quando nós pegamos tanto o temperamento como a personalidade e construímos através da educação, daquilo que nós recebemos. Por isso que a palavra caráter significa o quê? Absorção. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós praticamos a verdade, nós estamos praticando o caráter de Cristo Jesus. É por isso que você não pode ficar sem o alimento da sua alma, que é o pão da vida, que é a palavra de Deus, é o verbo. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus é o verbo. O próprio Senhor Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, né, da boca de Deus. E a palavra de Deus é a verbalização escrita do Senhor para as nossas vidas. Então valorize a palavra do Senhor, tá bom? Então, reforçando, renúncia é outro ponto característico do verdadeiro seguidor de Cristo. Aquela pessoa que não tem mudança de vida, essa não é seguidor do Senhor Jesus. No mundo gospel, né, no mundo artístico gospel, tem muitas pessoas dizendo ser seguidores de Cristo, mas não tem nada a ver com Cristo, hein, irmãos? Isso é modismo, tá? Se você quer ver o verdadeiro cristianismo aflorar, o próprio Senhor Jesus fala, não pode uma árvore boa dar um fruto mau, não pode uma árvore mal dar um fruto bom. Pela fruto você vai conhecer a árvore. Então, pelo fruto você sabe discernir muito bem o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Se não tiver renúncia, se não tiver amor, a praticidade do amor, se não aplicar a palavra no seu coração, não tem como ser seguidores de Cristo. O testemunho fala mais do que a minha palavra, daquilo que eu diz ser. É através das minhas atitudes que eu mostro ser verdadeiramente ser cristão. Tá bom? Os cristãos em Antioquia foram chamados, né, cristão pela primeira vez, porque eles pareciam com Cristo. Então, ser cristão é parecer com Cristo, seguidores de Cristo. Aí está verdadeiramente a diferença. Bom, outra qualificação. Lucas capítulo 14, 27, nós lemos acerca da renúncia, certo? João 15, versículo de número 8. Deus abençoe a nossa irmã Mauriceia, que Deus abençoe a nossa irmã Ronilda, que Deus abençoe os nossos irmãos que tem nos acompanhado, que está nos acompanhando, tá? Peço as orações para esse projeto. Esse projeto ele sofreu alguma reformulação nesse ano de 2019, então nós vamos tentar ser constante todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, trazendo alguns ensinamentos da palavra de Deus acerca da evangelização, tá bom? Então que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estejam em oração por nossas vidas,
tá? Dentro desse projeto está o missionário Alan Patrick, a missionária Aida de Jesus. Vocês podem, né, participar aí na página da Expreshev. Vocês podem acompanhar os vídeos anteriores. Pastor missionário Alan Patrick trouxe uma palavra edificante. E eu creio que ele vai compartilhar a experiência do campo missionário. E isso também traz edificação. E traz também uma responsabilidade para que nós possamos estar juntos em oração por esta obra missionária. Tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos partir então para a próxima característica. João capítulo de número 15. Irmãos, não temos como esgotar o tema, porque a palavra de Deus é inesgotável, tá? Então, todas as vezes que nós lemos, de uma maneira enriquecedora, nós vamos encontrar aqui textos maravilhosos sobre o cristianismo, o verdadeiro cristianismo. Então, João capítulo de número 15, versículo de número 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Vocês estão percebendo que Jesus está sendo enfático na questão de ser seguidores. A palavra de Deus fala que Jesus iniciou seu ministério terreno com aproximadamente 30 anos após o batismo, após a tentação no deserto. Então Jesus prega o arrependimento. A primeira mensagem de Jesus foi acerca do arrependimento. É só você ler lá em Mateus capítulo de número 4. E vocês vão perceber que a mensagem do reino dos céus é acerca do arrependimento. E após a primeira pregação, Jesus então chama os primeiros discípulos, que são os seguidores, que são os 12 discípulos, e eles rapidamente recebem o chamado e eles correspondem àquele chamado. Eles foram vocacionados para uma obra muito importante. Aproximadamente durante 3 anos, Jesus vai estar com seus discípulos ensinando. A palavra de Deus fala que Jesus ensina, Jesus prega, Jesus cura, Jesus ele manifesta de uma forma grandiosa durante 3 anos, trazendo libertação ao povo. E ali estão os seguidores do Senhor Jesus. Após esse período de aprendizado, Jesus vai lançar a comissão. O que é a comissão? É uma missão de grande importância. Jesus fala: ide e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de toda a nação. Então, após 3 anos de ensinamento, estando ao lado do Senhor Jesus, os discípulos vendo Jesus curando, Jesus amparando uma multidão que estava como ovelhas sem pastores, então os discípulos absorvem e agora vão se tornar apóstolos. E a palavra apóstolo significa enviados. É por isso que o apostolado ele se referencia à questão da missão, né? Missionários, enviados. Então eles começam então a fazer discípulos de todas as nações, ou seja, eles começam a disseminar a palavra de Deus, o ensinamento, a proclamação da palavra de Deus. E hoje nós temos essa mesma responsabilidade de estar anunciando a palavra do Senhor. Então Jesus ele é bem categórico, ele vai falar, ó, verdadeiramente sereis meus discípulos se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos se amardes uns aos outros, né? A palavra de Deus fala, se aqueles que seguem a mim, né, toma a sua cruz, esses serão os meus discípulos. Então Jesus ele é bem enfático na questão dos seguidores, para que o discípulo tenha uma marca especial. E essas são as marcas do verdadeiro discípulo, seguidores do Senhor Jesus, que não tem nada a ver com esse evangelho anunciado nos tempos atuais. Quando eu estou generalizando, irmãos, eu estou falando dessa questão de modismo que muitos, né, estão vendo por aí e, na verdade, não tem tido transformação de vida. É por isso que Jesus fala, tem que dar fruto, tá? A árvore conhece pelo fruto, tá bom?
E acerca do fruto, porque Jesus fala assim, ó, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Acerca do fruto, irmãos, vamos entender aqui acerca do fruto. Vocês podem perceber que dá muito fruto, não frutos, está no singular. E acerca do fruto, o apóstolo Paulo vai dizer uma questão muito importante relacionada ao caráter do cristianismo. E nós vamos estar lendo isso aqui. Agora deixa eu só voltar aqui em Mateus, capítulo de número 3. O João Batista pregando no deserto. Ele vai dizer assim no versículo de número 10, me acompanha aí, ó. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. O versículo que antecede, o versículo de número 8, ele vai dizer, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, o verdadeiro seguidor, ele tem que produzir fruto. A palavra de Deus fala aqui fruto de arrependimento. Se não tiver atitudes, se não tiver mudança, se não tiver conversão, não tem como ser discípulo do Senhor Jesus. O apóstolo João, o profeta João Batista, no deserto, ele estava sendo bem categórico. Ele falou assim, vocês têm que produzir fruto digno de arrependimento, porque se vocês não produzir, se não houver verdadeiramente a conversão, uma mudança de caráter, o machado já está posto à raiz. E toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Fala acerca do bom fruto. Então vamos voltar lá o que Jesus disse. Em Mateus capítulo de número 7. Estamos fazendo aqui só uma analogia, tá? Versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus vai pregar a mesma mensagem que o precursor do seu evangelho, do seu ministério, João Batista, pregou no deserto. Ou seja, o próprio Senhor Jesus disse acerca da árvore. A árvore tem que produzir fruto, irmão. Nós temos que produzir o fruto. Mas que fruto é esse? Fruto digno de arrependimento, mudança, conduta, atitude, prática. Ou seja, se a minha natureza pecaminosa manifestar, eu tenho que mortificar a minha natureza em Cristo Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado e manifestado em mim, para que eu possa dar fruto. De mim mesmo eu não vou conseguir amar. De mim mesmo eu não vou conseguir praticar a palavra de Deus. Mas através do Senhor Jesus, da nova natureza, através do Espírito Santo, esses frutos, eles vão ser transparentes em nossas vidas. É por isso que eu quero ir lá, um texto conhecido, que é Gálatas 5:22, somente para nós encerrarmos essa parte, tá bom? Eu vou ler, irmãos, Gálatas capítulo de número 5. Eu quero ler aqui, a partir do versículo de número 16, para que você possa entender aí acerca do verdadeiro fruto, que é uma das características do cristianismo, do seguidor de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, a partir do versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja,
A minha natureza, ela combate com a nova natureza. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Essa é a questão, e o apóstolo Paulo, né, diz acerca disso. Eu vou ler até aqui na tradução viva, para que haja um entendimento maior. Olha só que interessante, irmãos. Só um instante que eu estou lendo aqui, abrindo a palavra de Deus. Ó, Gálatas, capítulo de número 5. Tá? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16. Na versão viva, versão contemporânea, linguagem de hoje. Eu os aconselho que obedeçam somente à instrução do Espírito Santo, e lhes dirá aonde ir e o que fazer. Assim, vocês não estarão sempre satisfazendo os desejos da natureza pecaminosa. Aí ele vai concluir: porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas do Espírito que nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. A linguagem viva, irmãos, a linguagem é uma linguagem contemporânea que te dá uma compreensão, né, melhor para a aplicação da palavra de Deus. Aí ele vai dizer assim, ó, essas duas forças estão dentro de nós. Lembra que eu disse? A nova natureza e a velha natureza. A natureza pecaminosa e a natureza de Cristo em nós. Então, vamos lá, ó, 2 Coríntios, né, 5,17. Né, aquele que diz estar em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então, a minha velha natureza, elas têm que estar reduzida, mortificada em Cristo Jesus, para que a nova natureza venha a ser fortalecida. E como eu faço isso, evangelista? Como eu faço para que essa nova natureza tenha domínio sobre mim? É simples. Vou parafrasear aqui, você vai entender muito bem. Quando nós deixamos de nos alimentar fisicamente, o nosso corpo vai ficar sujeito às questões de doenças e fragilidade. Se você não se alimentar bem, o seu sistema imunológico vai se enfraquecer. Vamos estar sujeitos a doenças, vamos estar sujeitos a muitas coisas ruins. A mesma coisa é quando nós deixamos de nos alimentar espiritualmente. E qual que é o nosso alimento? A palavra de Deus, uma vida de oração. Quando nós nos deixamos de alimentar espiritualmente, a nossa natureza espiritual vai enfraquecendo. Aí eu vou ficando sujeito às doenças espirituais. Nós vamos padecendo, vamos perdendo a força. É por isso que é importante nós estarmos em comunhão com Cristo, junto com os irmãos, a igreja do Senhor Jesus, sermos praticantes da palavra de Deus, para nos fortalecer e assim o domínio da natureza espiritual venha a ser maior do que a natureza carnal. Tá bom? Vou dar continuidade. Versículo de número 19. Ora, as obras da natureza humana pecaminosa produzirão os seguintes resultados. Aí vem uma lista: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas. Você já viu crente murmurador? A pessoa critica, a pessoa só fala mal, né? A questão está aflorada da velha natureza nessa vida. Então a pessoa está agindo ali na carnalidade. É muito fácil reconhecer a árvore
que dá fruto bons e a árvore que dá fruto ruins. É através da sua prática, tá bom? Olha lá, a pessoa que só fala mal, né, irmãos? Pessoas medíocres, ela vai discutir da vida alheia das outras pessoas. Pessoas medianas vai discutir sobre assuntos e pessoas melhores fala acerca de ideias. Então, se você quer ver se a pessoa está na carnalidade, é aquela pessoa murmuradora, aquela pessoa que fala mal do próximo, mal do pastor, aquela pessoa que só critica, aquela pessoa, né, cheia de inveja. Então, isso aí está aflorado na vida dela, certo? Inveja, embriaguez, orgias, facções, de toda espécie de coisa. Vou lhes dizer novamente, como já fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Então, o verdadeiro cristianismo tem que ter mudança de caráter, de atitude. Nós temos que vencer a velha natureza através de Jesus Cristo, e nós vamos somente vencer, voltando lá para João capítulo 8, versículo de número 31. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Tem que permanecer, irmãos. Tem que estar na palavra de Deus. Tem que viver essa palavra do Senhor. Aí sim nós vamos ser contagiantes, o nosso testemunho vai ser verdadeiro e genuíno. Versículo de número 22. Acerca do fruto do Espírito. Olha só que interessante. Mas o fruto do Espírito é... Lembra quando nós lemos acerca do fruto? João 15, versículo de número 8. Verdadeiramente sereis os meus discípulos se produzir muito fruto. Aqui o fruto do Espírito. O que é o fruto? Mas o fruto do Espírito é, na versão viva, tá, irmãos? Ó, controlar as nossas vidas. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a retidão, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis. E aqueles que permanecem em Cristo Jesus crucificam seus desejos e paixões. Permaneça em Jesus Cristo, permaneça na palavra, alimenta-se da palavra de Deus, porque quem alimenta, ele é transbordante, ele demonstra amor, o interesse, ele é uma pessoa longânima, uma pessoa benigna, uma pessoa cheia de bondade, é uma pessoa que tem domínio próprio, né? É uma pessoa que sabe conduzir em Cristo Jesus. Isso é o verdadeiro caráter do cristianismo. É algo que nós não podemos perder. Então fica aí essa live. Hoje nós falamos um pouquinho sobre as qualificações do verdadeiro seguidor quando corresponde ao chamado. Na próxima quinta nós vamos trazer outro tema acerca de evangelização, dando sequência, irmãos, porque nós vamos pegar desde a chamada, após a chamada, nós vamos pegar sobre a questão que nós comentamos hoje, sobre os discípulos, as qualificações dos discípulos. Depois nós vamos ver um pouquinho de Atos dos Apóstolos, né? Os discípulos em prática. E eu acho o livro de Atos dos Apóstolos, como muitos comentam, que deveriam ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo em ação é algo lindo, é maravilhoso. Então nós vamos, né, aprender um pouco sobre missões, o envio, né, dos primeiros discípulos, fazendo missões, proclamando a verdade e alguns outros assuntos muito importantes acerca de evangelização. Quero trazer também nesse projeto acerca de evangelismo estratégico, muito interessante, viu? São temas atuais onde nós podemos colocar em prática. Jesus, na sua vida ministerial, ele realizou, né, o evangelismo de forma estratégica. Você vai ver Jesus
na praia, pregando a palavra de Deus. Você vai ver Jesus no lar. O culto no lar é uma forma estratégica. Você vai ver Jesus diante dos publicanos, das meretrizes. Hoje nós realizamos evangelismo noturno, que deparamos com tantas pessoas como traficante, prostituta. Então, a questão estratégica ela é tremenda, e Jesus fez isso na prática, e nós vamos estar comentando, irmãos, é muito maravilhoso. Espero que Deus possa reacender a chama na vida de cada um, e eu espero que esse projeto venha trazer edificação, conhecimento bíblico, para que possamos juntos crescer em Cristo Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor, irmã Thelma, que Deus abençoe também nossa irmã que está ali conosco na congregação do bairro Santa Maria. Que Deus abençoe os meus irmãos em Cristo Jesus. Um forte abraço. Compartilha esse vídeo, ajuda a gente a divulgar. Nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp dos irmãos. É um grupo específico, interdenominacional, onde nós também compartilhamos alguns e-books, alguns livros digitais, para que os irmãos possam adquirir esse material como conhecimento também. Mas o meu aconselhamento aqui é que você possa sempre usar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a sua prioridade. O conhecimento é importante? Você pode fazer uso de fontes extrabíblicas? Pode, mas você tem que ter sabedoria. Você não pode estar se alimentando de tudo que vier pela frente. Nós temos que alimentar e saber reter o bem, aquilo que vai ser bom para nós. E para que nós possamos fazer isso, com certeza, primeiro nós temos que conhecer a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor é a nossa prioridade, tá bom? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Ore pelo nosso ministério e ajuda-nos divulgando esse trabalho em nome de Jesus Cristo. Forte abraço, Pai do Senhor com Deus.